Cruzeiro pelo Fabrício Bruno. Ao que tudo indica, vai sair negócio. O que está acontecendo nesse momento é um acordar de números, de porcentagem, de valores pelo jogador, mas o jogador já demonstrou a vontade de trocar de clube porque ele não fica satisfeito no banco de reservas, o que eu acho justíssimo. Ele quer jogar, ele quer ser titular e no Cruzeiro vai ter essa oportunidade, como no Flamengo não tem diante ali dos dois Léos, né? O Pereira e o Ortiz jogando juntos na zaga. Então o Flamengo pensa, Zinho, na reposição de um zagueiro, caso saia o Fabrício Bruno. Assim, eu acho que nem precisava contratar ninguém agora. Eu não deixaria o Fabrício Bruno sair. O Fabrício Bruno, há pouco tempo, era o zagueiro da seleção brasileira. Sim. Ele perdeu a vaga na seleção e no Flamengo para o Léo Ortiz, por opção do Felipe Luiz. E ele tem potencial para brigar e jogar, de repente, até ao lado do Léo Ortiz. Pode jogar, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Se não me engano, até jogaram, né? No Bragantino. Jogaram. E ainda tem o Léo Pereira, que é baita de um jogador também. Baita de um jogador. Eu estou pensando assim, que o Flamengo vai jogar a final da Supercopa. O Flamengo vai, o início do Campeonato Brasileiro já é agora também, né? É antes, né, do que era o normal. O Flamengo vai ter Copa do Brasil, o Flamengo vai ter o Super Mundial e precisa manter esse elenco incomparável que o Pascoal diz toda hora. Então, assim, o elenco é incomparável, perde 2, 3 jogadores, já tem que sair contratando? Tem que sair desesperado contratando? Eu acho que assim, o Juninho pode dar certo, pode ser maravilhoso, só que já tem 28 anos, não é barato, nós estamos falando de euros, 4 a 6 milhões de euros. Você tem no elenco jogadores para montar essa equipe. Você pode botar o Bruno Henrique de centroavante, você pode adiantar o Plata ali também, que já jogou nessa função, não como centroavante, mas atacante de movimentação. Tem muitos jogadores, né, nesse elenco. Precisa se recuperar também o Cebolinha, o Luiz Araújo, que voltou, mas agora com a pré-temporada vai melhorar. Mas assim, eu não vejo um desespero nessa janela, não. Se você vender o Fabrício Bruno, você vai ficar com 2 jogadores titular e um garoto, o Cleiton, como uma peça de reposição. Aí precisa de um Aí fica pouco, realmente, para até a próxima janela. Mas é o que eu estou te falando. Quando veio aquela primeira informação de uma proposta de 5 milhões por uma porcentagem do passe, não sei... Eram 5 milhões pouco, de euros por 50%. Isso está sendo renegociado. Sim, mas para quanto? 6 milhões por 70%? Com 6 milhões de euros, o Flamengo contrata um zagueiro do nível do Fabrício Bruno? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Não contrata. Né? Vai ter que buscar de novo uma aposta. Um cara que não está no mercado, que não é tão conhecido, vai ter que mapear, vai ter que ter a qualidade. E isso vai ser bom para essa nova diretoria, para o Boto, com o trabalho do Felipe Luiz. Mas se você já tem no seu elenco, o cara está insatisfeito no banco. Meu filho, ele chegou, ele não era o titular quando ele chegou. Ele ganhou a posição. As oportunidades aparecem. Né? Ele conversou com o Felipe Luiz. Se o Sim. Felipe Luiz falou, vai ser difícil você jogar no meu time. Não acredito que o Felipe Luiz falou isso para ele. No início, vou começar com o Léo Pereira e Léo Ortiz. Mas o campeonato que vai dizer. Tem contusão, tem cartão, você entra, arrebenta, vai bem, mantém. Assim, ele tá no Flamengo, que vai brigar pelos títulos todos. O Cruzeiro está se formando ainda. Está formando, no papel está com grandes nomes, mas não tem um time pronto ainda. Então, assim, o Flamengo também, o jogador não está satisfeito. Então, todo mundo que não estiver satisfeito, você vai vender pelo que vinha pedir? Não, o mercado não é assim. Tá bom, você não está satisfeito? Você vai pagar 10 milhões de euros? Eu te vendo. Eu acho que não é um bom negócio para o Flamengo vender ele por 6 milhões de euros e ficar com 30% do passe. Não acho, porque não vai no mercado buscar um zagueiro do nível do Fabrício Bruno. Eu concordo com o Tetra. Eu acho que para o Flamengo é uma perda muito grande, porque ele é muito bom zagueiro. Foi uma opção tática a ida dele para o banco de reservas. Ele não caiu de produção, não houve nada disso. Mas, e aí o Zinho também pode falar sobre isso, a gente sabe que quando o jogador está nessa idade, teve 2 propostas, uma ele não aceitou, a outra acabou não dando certo porque a diretoria
que saiu do Flamengo não quis, no ano passado para a Europa, e agora está entendendo que é melhor para a carreira dele ir para um time onde ele possa ser titular, e isso já foi conversado internamente, isso acaba tendo um peso muito grande, porque é também uma escolha do jogador. Eu entendo que o Zinho está dizendo, para o Flamengo o negócio pode ser ruim, não vai achar outro zagueiro tão bom contra o Fabrício por esse valor. Mas o ambiente também pesa, e as conversas internas, as relações que se tem ali, também são fortes o suficiente para se entender que, assim, se é melhor para sua carreira, não era o ideal para o Flamengo, mas se houver uma proposta que o Flamengo entenda que é boa, tá tudo bem você ir. Mas aí eu acho que é diferente, né? Eu defendi que para o substituto do centroavante você não precisa do cara grandão, você não precisa do cara renomado, até por todas as alternativas que o Flamengo tem, mesmo eventualmente, se necessário, improvisando jogadores. Na zaga, assim, você disputar uma temporada com uma temporada brasileira, com a quantidade absurda de jogos que tem, num Flamengo que... Eu acho que já tinha que contratar mesmo se o Fabrício não fosse sair, tá? Então, é porque 3 zagueiros já são poucos, se você parar para pensar. Aí tem o Cleiton na base. Mas tô falando de zagueiro, porque zagueiro toma muito cartão, zagueiro fica suspenso, zagueiro tem choque o tempo todo, zagueiro se machuca, então assim... Você contar para uma temporada com 3 zagueiros confiáveis já é pouco. Ok, tudo bem. Se você não quer, confia no garoto da base. Tem 3 caras confiáveis e mais o garoto da base, ainda vai lá. Agora, na hora que você perde o Fabrício Bruno, não dá para, na hora de trazer uma reposição, se perder o Fabrício Bruno, trazer uma reposição mais ou menos. Aí não. Aí tem que ser um cara grande. E claro, tem que ser um cara grande que, em princípio, no começo da temporada, pelo menos, top ficar no banco. Porque é isso, hoje o Flamengo tem uma dupla de zaga confiável e ele vai ter... Agora, de novo, assim, ficar no banco para o zagueiro, cara, é um negócio que ele vai ficar no banco um jogo, dali a 2 jogos, 3 jogos, ele vai jogar e pode ser que essa rotação é muito maior na zaga do que é, por exemplo, com um centroavante. Claro. Só toma cartão se quiser tomar cartão, né? Vamos falar a verdade. Sim. Então, eu acho que são coisas diferentes e ali sim, estou plenamente de acordo com o Zinho, que o ideal... Tendo o Fabrício Bruno, não vender. Quer dizer, que você faça esforço para mantê-lo. Agora, se não tem jeito, se não vai ter como mantê-lo, aí eu acho que, nesse caso, você precisa buscar um nome grande. Só uma lembrança aqui, Pascoal, antes de você falar para te passar, o Pablo foi reintegrado ao elenco do Flamengo, né? Nas passagens anteriores. Um ano machucado, né? Nas passagens anteriores não conseguiu se firmar, é emprestado ao Botafogo e agora está de volta, vai inclusive começar a disputa do Carioca. O elenco principal, né, o elenco que já está montado ali, se apresenta amanhã, quarta-feira, e viaja para a pré-temporada dos Estados Unidos. Fala, Pascoal. Então, o Pablo que jogou no Corinthians interessa, né? Mas o Pablo não jogou no Botafogo. No Flamengo também não conseguiu se firmar. O Pablo não conseguiu jogar. Ele teve uma lesão no Botafogo, passou quase a temporada toda se recuperando da lesão. E eu respeito isso porque não dá para você competir com lesão. Você está fora de competição, você está fora do jogo, você não tem o que fazer. Agora, se for para... O Fabrício Bruno é a terceira possibilidade de negociação do Flamengo. É a terceira, né? E me parece, né, até onde eu estou informado, que o Fabrício Bruno tem interesse em deixar o Flamengo. Sim. Tem interesse nessa transferência. Agora, os números, se são 6 milhões por 70%, 7 milhões por 90%, esse é um problema que a diretoria do Flamengo vai resolver com a diretoria do Cruzeiro. Mas se ele sair, tem que ser um baita zagueiro. Você vai perder o zagueiro mais rápido que tem o time, você vai perder o zagueiro que em toda bola ofensiva é um problema para o time adversário. Ele aparece muito bem nos lances de cabeça, tanto no primeiro pau quanto no segundo pau. Um jogador que não perde na corrida para nenhum atacante adversário. E um jogador que dentro da área tira todas as bolas no alto. Como é que você fala? Obrigado que você está concordando comigo. Um cara desse tem o direito de não querer estar no banco. Então. Mas o clube também tem o direito, e a gente tem vários casos recentes. Mas o treinador tem o direito, porque é o seguinte, eu digo sempre aqui o seguinte, todo mundo a única profissão que é diferente de tudo é jogador de futebol. Porque o jogador de futebol, ele ganha um salário, e não é pouco, hein? O salário é bom, graúdo. Aí, ganha o salário para treinar. Uhum. Quem escala é o treinador. O cara só ganha para treinar. Não está escrito no contrato dele, o senhor vai jogar como zagueiro central do time. Não está escrito isso. Muito pelo contrário. Ele está lá que ele é atleta profissional do clube. Então, sendo atleta profissional do clube, quem escala é o treinador. Aí é que está a diferença. Agora, um jogador desse tamanho... Puxa vida, como é que vai repor?
o desejo do jogador sair é legítimo, pelo que você falou. É compreensível até se ele acha que ele vai jogar pouco. Eu acho que dificilmente ele jogaria pouco também, porque, repito, você tem rotação ali na zaga. Mas o clube também tem o direito de dizer, cara, a gente gastou uma grana, a gente te contratou, a gente tem um salário, a gente paga bem, a gente paga em dia, a gente cumpre todos os nossos compromissos com você. Tem uma cena do documentário do José Mourinho no Tottenham, eu não me lembro em que plataforma que está disponível isso aí, mas de qualquer maneira tem uma cena muito legal que é na época que o Eriksen jogava no Tottenham e o Daniel Levy, o presidente do Eriksen, chama o Eriksen e fala assim, Eriksen, cara, eu sei que você quer ir embora, eu entendo o seu desejo de ir embora, eu sei que você gostaria de jogar mais, mas ele usa todos esses argumentos que eu acabei de falar. Cara, a gente não pode te negociar, eu seria irresponsável com o clube se eu te negociasse por um valor X e não por um valor Y. E, infelizmente, se não chegar, eu me comprometo com você de se chegar uma proposta X... Exato, a gente vai te negociar, mas se não chegar, infelizmente, eu não posso fazer nada e eu peço que você seja o mais profissional possível. Tal. A gente tem casos assim no futebol brasileiro. O Dudu teve toda a história do Cruzeiro, mas a gente lembra que o Dudu tinha tido uma proposta absurda das propostas das Arábias, e o Palmeiras se recusou a vendê-lo. E todo mundo achou que, agora, nossa, já viu, o cara não vai querer jogar, não vai... Ganhou a bola de prata no final daquela temporada. Sim. Então, assim, muitas vezes também vai de como você vai gerir aquela questão, como você vai explicar o porquê você não pode fazer aquele negócio para manter o jogador. E aí, sim, ok, se comprometer com uma venda futura, se comprometer com um valor X ou Y, mas eu acho que o clube também tem o direito, eventualmente, de dizer, olha, eu só posso fazer negócio a partir de X milhões. Vamos aguardar para saber como é que está a negociação do Flamengo com o Cruzeiro, né? Tetra, você quer falar de Flamengo? Quer fechar esse assunto? Ou senão a gente vai falar de nome do volante? Não, só tem perfil por enquanto, porque é só mais lá para frente, não tem tanta pressa.